Janeiro 16. Lendo a história de Deus. Gênesis 34. Diná e os Siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando a viu, Siquém, filho de Amor, o Eveu e governador daquela terra, tomou-a, deitou-se com ela e abusou dela. Ele ficou totalmente atraído por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Então, Siquém foi dizer a Amor, o seu pai: consiga-me aquela moça para que seja a minha mulher. Quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura a sua filha Diná, os seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressassem. Então, Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente indignados e irados, porque Siquém tinha cometido uma grande ofensa em Israel, deitando-se desta forma com a filha de Jacó. Tal coisa não se faz. Amor, porém, lhes disse: o meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja a sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios e comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: tratem-me com favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente para a noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém e a Amor, o seu pai, por ter Siquém tornado impura Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Somente faremos um acordo com vocês, com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e tomaremos as suas como esposas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Se, porém, não nos derem ouvidos e não se circuncidarem, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a Siquém, o seu filho. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque estava apaixonado pela filha de Jacó. Assim, Amor e Siquém, o seu filho, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus cidadãos e disseram: esses homens demonstram ser amigos. Permitam que eles habitem na nossa terra e façam negócios aqui. Vejam que a terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as filhas deles e eles com as nossas. No entanto, só entraram em acordo conosco, estabelecendo-se entre nós para nos tornarmos um só povo, com a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Assim, não serão nossos os rebanhos, os bens e todos os outros animais deles. Aceitemos então a condição deles para que habitem entre nós. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a espada Amor e Siquém, o seu filho. Tomaram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde haviam tornado impura a sua irmã. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiras e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi:
Vocês me puseram em perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Eles, porém, responderam: acaso ele deveria tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 35. Jacó volta a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livram-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas ovelhas. E Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você já não será chamado Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela, despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel e o pecado de Rubem. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os seus filhos com Lia: Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram os seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. A morte de Isaque. Depois, Jacó chegou à casa de Isaque, o seu pai, em Menre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Gênesis 36. Os descendentes de Esaú. Este é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Hitita, com Oolibama, filha de Aná,
e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel. Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro dos descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Nizá. Foram estes os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú. Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz na terra de Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Nizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom. Eram netos de Bazemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que habitavam naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, o seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com os seus clãs, na terra de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. A sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bonsra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade,
que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Baal-Anã, filha de Aquibor, morreu, e Hadad reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Misaabe. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú, conforme os seus clãs e as suas regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom, de acordo com os assentamentos da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. "Ouçam o sonho que tive", disse-lhes. "Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Os seus irmãos lhes disseram: "Então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar?" Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. "Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi este que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. José é vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém, e Israel disse a José: "Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois vou enviá-lo até eles." "Sim, senhor", respondeu ele. O pai lhe disse: "Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias." Jacó o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que é que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. "É agora. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Quando Rubem ouviu isso, livrou-os das mãos deles, dizendo: "Não lhe tiremos a vida." Ele acrescentou: "Não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele." Rubem propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada,
agarraram-no e o jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal, é nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado: Achamos isto. Vê se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza, José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias, de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim, continuou a chorar por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.